bem-vindos. Esse novo módulo seria Epigenética e Experiências Adversas na Infância. Eu sou Sandra Odebrecht Vargas Nunes, sou psiquiatra e professora sênior da Universidade Estadual de Londrina. Esse tema, por muito tempo se falava Nature versus Nurture. Na verdade, eles são integrados, Nature and Nurture, quer dizer, a natureza e o ambiente. Quando a gente fala que nossas doenças, a maioria dentro da medicina, tem um modelo de estresse de Addis. Significa que ela tem vulnerabilidade genética, todas as nossas doenças, estresse de vida precoce, os estressores atuais e as alterações cerebrais. Por quê? Essas alterações, elas vão ter que alterar o quê? Neurotransmissores. No caso da depressão, serotonina, noradrenalina, glutamato, dopamina, né? Fator neurotrópico, o BDNF, que são fatores que interferem na neurogênese ou em que o neurônio ele faça novas conexões. Também, quando você tem esse modelo, você vai ver que esse eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ele está hiperativado, ele não para. Quando você tem um estresse, você aumenta. O hipotálamo, ele ativa a hipófise, o CRH, que adrenal aumenta o cortisol. Geralmente, esse eixo, ele para por um momento, mas nessas doenças ele tem uma disfunção. A gente vai ver que as redes neurais vão estar alteradas e junto com todas essas alterações, os processos inflamatórios estão alterados. Todo esse conjunto de alterações biológicas é que vão dando sintomas de tristeza, diminuição da memória, concentração, sono, capacidade de sentir prazer, letargia ou agitação, e que muito está ligado à depressão ou outras nossas doenças, tá? Então, nós vamos ver como que são esses sintomas. Nos transtornos mentais, as causas são multifatoriais, como nós falamos, genéticas e ambientais. Nós vamos falar de um dos transtornos genéticos, que é o polimorfismo de uma enzima que ela chama metileno tetraidrofolato redutase. Eu vou simplificar, o nome dela é MTHFR. E ela foi primeiro estudada nos cardíacos, o aumento da homocisteína, que era a inflamação. E ela, por que ela teve interesse para a depressão? Ela tem dois polimorfismos, 677 e 1298. Porque quando você tem redução dessa enzima, essa enzima, se você for ver, ela transforma o triptofano em serotonina, tirosina e noradrenalina. Se ela não funciona, ela vai diminuir o triptofano transformando em serotonina, tirosina e noradrenalina e dopamina. Isso, a serotonina, a dopamina e noradrenalina, elas estão ligadas em sintomas depressivos, como alterações de depressão, ansiedade, sono, apetite, concentração e dor, tá? Junto, quando você tem deficiência dessa enzima, você também tem aumento da homocisteína, que é o processo inflamatório. E o processo inflamatório, ele também diminui o triptofano e serotonina, que agrava a depressão, e aumenta o glutamato, que dá déficit cognitivo, porque ele diminui o BDNF, que são as conexões cerebrais. O que foi verificado? Que as pessoas que têm esse polimorfismo do MTH, elas estão muito encontradas nos pacientes com transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno do espectro autista e na depressão. Tá? E eles perceberam também que aqui também entrou a epigenética, que não era só ter o polimorfismo. Se você tivesse estresse de vida precoce, a depressão ficava mais recorrente. E então a gente vê que os fatores genéticos e ambientais, eles interagem, né? Eles aumentam a recorrência e tem maior gravidade da depressão. Muitos acham que se você tiver genética e teve estresse de vida precoce, tem muita dificuldade de remitir os sintomas, ela fica mais grave e mais difícil de ser remitida. Tá? O que é epigenética? Né? Epigenética são fatores
ambientais, alterando a expressão gênica, levando ao envolvimento da metilação do DNA, modificação de histônia e mudança da expressão do mRNA. Tá? Essas medicações epigenéticas estão associadas à etiopatogenia de quase todos os nossos transtornos e estão ligadas também com neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? A gente aprende aumentando as conexões cerebrais. Nas inflamações nós diminuímos, nós vimos o caminho pelo BDNF que diminui, nós diminuímos as conexões cerebrais, diminuímos a concentração. Então, ela é muito importante hoje, porque está ligada em neuroplasticidade. O que significa neuroplasticidade e aprendizado? Toda vez que a gente tem que reprogramar o cérebro, ele precisa dessa neuro para fazer novos caminhos, tá? Ou seja, as funções cognitivas são controladas como atenção, memória, percepção. Os processos epigenéticos, eles alteram a atividade neuronal e eles estão ligados na plasticidade. Hoje, o que é uma demência? Uma diminuição da plasticidade neuronal, uma atrofia dessas conexões. E o que a gente faz? A gente passa uma vida tentando melhorar a nossa plasticidade neuronal, fazendo novos aprendizados para poder ter novas memórias de longa duração. Tá? E as intervenções psicológicas, mecanismos de aprendizado, o que eles fazem? Eles fazem neuroplasticidade, eles modificam o comportamento e melhoram as conexões cerebrais. Tá? Só que essa vulnerabilidade genética, muitas vezes os tratamentos, se esbarram em uma coisa que se chama experiências adversas na infância. Além da genética, se eu tiver experiência adversa na infância, que são feridas difíceis de cicatrizar. São memórias persistentes, feridas que não se apagam. Os maus tratos, que são subdivididos no grupo de abuso físico, abuso emocional, abuso sexual e a negligência física e a negligência emocional, são as experiências mais estudadas. Então, vamos ver quais são esses maus tratos. Então, o abuso e a negligência são qualquer situação que a pessoa sofre antes dos 18 anos de idade. E o que eles verificaram? Que as pessoas que sofreram mais que 4 experiências adversas na infância, ele vai ter mais doenças crônicas na vida adulta. Não é só depressão, tá? A gente achava que era só depressão, mas doenças cardíacas, outras doenças também, câncer, outras doenças. Então, as experiências adversas estão ligadas a outras coisas. Bom, o abuso físico, como é que ele coloca que eu tenho abuso físico? Eu apanhei muito, tive marcas, a família me bateu que me deixou lesões, marcas, apanhei com cinta, vara, corda, coisas que me machucavam, fui maltratado fisicamente, apanhei tanto que o médico, o vizinho, o professor notificaram. Então, ele tem essa história, ele te conta. Eu cheguei na escola, estava todo machucado, a professora me notificou, fui no hospital, ele já te diz. Abuso sexual na infância, está dizendo antes de 18 anos, tá? Com pessoas que sejam 5 anos mais velhas. Tentaram me tocar sexualmente, ameaçaram me machucar ou contar mentiras se eu não fizesse algo sexual, tentaram me fazer algo sexual e assistir coisas de sexo, alguém me molestou, acredito ter sido abusado sexualmente. Geralmente ele te diz isso numa história, tá? E o que é mais grave, muitas vezes não é uma vez só, são várias vezes, e o mais grave, eles não contam para ninguém, porque eles são ameaçados, né? Então eles não contam. O abuso psicológico, os familiares me chamavam de coisas como estúpido, feio, meus pais preferiam que eu nunca tivesse nascido, a família disse coisas que me machucasse, ofendesse, fui maltratada emocionalmente. Tá? Geralmente são essas as questões que eles nos trazem. A negligência física, o que eles nos trazem? Não tinha suficiente para comer, não tinha ninguém para me proteger. Tá? Tive que usar roupas sujas, pais eram alcoolistas ou drogados e os familiares não me cuidavam.
tá? Eles não sentiam que eram cuidados, tá? A negligência emocional, eles achavam que a família nunca ajudava ele a sentir importante, nunca sentiu amado, a família não cuidava, a família não era unida e a família nunca foi fonte de apoio. Essas são as grandes questões que eles nos trazem, tá? Muitas vezes, a gente procura trabalhar esse questionário de experiências adversas na infância. Ele foi traduzido para a língua portuguesa, tá? E em que você pergunta se em alguma situação antes dos 8 anos de vida, algum dos seus pais ou responsável que morava na sua casa gritou, berrou, xingou, insultou ou humilhou você? Sim ou não? Tá? Alguém de seus pais responsável, alguém que morava na casa ameaçou abandonar ou expulsá-lo de casa ou de fato fez isso? Sim ou não? A segunda pergunta é: algum dos seus pais responsável, alguém que morava na sua casa, bateu, chutou, socou, surrou, ou algum de seus pais ou responsável, alguém que morava na sua casa, agrediu ou cortou com algum objeto, como uma vara, uma bengala, garrafa, porrete, faca, chicote, algum outro objeto? Sim ou não? Essa pergunta é abuso físico, né? A outra é emocional. A terceira é abuso sexual. Alguém tocou ou acariciou você de forma sexual sem consentimento? Alguém já fez sexo oral, anal, vaginal, sem a sua vontade? Sim ou não? Abuso sexual. As outras perguntas são referentes à negligência. Algum dos seus pais responsável, alguém que morava na sua casa, não importava ou julgava que você era importante? Sim ou não? A outra pergunta também, negligência. Seus pais responsáveis não lhe deram comida suficiente, mesmo que pudesse facilmente lhe oferecer alimento. Ou seus pais responsáveis não levaram em consultas médicas ou deixavam com roupas sujas. As próximas referem a conflitos familiares, não é mais o abuso sexual, familiar, sexual. Se refere a conflitos familiares. Já houve separação entre seus pais ou divórcio, sim ou não? Seguinte, você viu ou ouviu algum dos seus pais, alguém que morava na sua casa, recebeu gritos, berros, xingamentos, insultos, humilhação? Ou você viu ou ouviu alguém, seus pais, alguém que morava na sua casa, estapeando, chutando? Ou você viu ou ouviu algum dos seus pais, alguém que morava na sua casa, que foi cortado com algum objeto? A próxima pergunta é se tinha familiares que tinham problemas com álcool ou usava drogas ilícitas na casa. E a outra pergunta é se você viu alguém que estava deprimido ou tinha alguma doença mental. E a última pergunta, você morou com alguém ou que tenha sido preso ou que teve mandato de prisão. Todas essas perguntas antes dos 8 anos. O que o Instituto, o CDR, que ele coloca, se você respondeu 4 ou mais, dessas são 10 perguntas, né? Se você respondeu 4 ou mais, você aumenta a ter problemas de saúde na vida adulta. Então, isso é muito importante. Você pode ter a genética e o ambiente. Então, 4 ou mais dessas aumenta riscos de ter doenças graves na vida adulta.